Olá, irmãos. Tudo na bênção do Senhor? Espero que estejam todos debaixo da proteção e do ânimo que o Senhor nos dá em época de dificuldades. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos sempre nas terças-feiras deixando uma palavra para a igreja, nesse período em que não estamos podendo nos reunir no templo. Nós estamos sempre deixando uma palavra, uma reflexão, com o intuito de ajudar aqueles que precisam de uma palavra de ânimo, uma palavra de renovação espiritual, de alimentação, e não podem porque estão limitados com referência à pandemia e à liberdade de reunir como devia. Mas isso vai passar, eu creio, e nós vamos poder nos reunir como antes, debaixo da bênção do Senhor, da alegria do Espírito e do prazer da comunhão que sempre tivemos. E hoje, 30 de março de 2021, nós vamos gastar um pouquinho de tempo revendo alguns pontos, algumas mensagens do Senhor Jesus Cristo. Ele abordou diversos temas quando esteve formando seus apóstolos e alimentando as multidões. E um dos temas que está bem forte, bem claro nas palavras de Jesus Cristo, é sobre a liberdade. E é sobre isso que eu gostaria de começar, fazendo uma introdução, uma base, apenas um alicerce sobre esse assunto. Claro que sem nenhum propósito de conclusão, mas apenas reflexões que nos ajudem a continuar servindo ao Senhor. Então vamos começar uma série de observações bíblicas sobre a liberdade. Porque esse foi um tema que Jesus abordou com muita ênfase e com muita declaração clara. Ele disse em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é sobre isso que eu creio que temos oportunidade de discorrer sobre a importância da liberdade. Nós vamos ler alguns textos, começando no Velho Testamento, e eu pretendo fazer hoje aqui um cenário, descobrir um cenário para, em cima desse cenário, trabalharmos sobre a liberdade. A demonstração mais simples de liberdade é quando temos o direito e a oportunidade de escolha. Não pode haver liberdade sem a opção ou sem as opções, porque, na verdade, para que haja liberdade, precisa existir opções. E essas opções devem ser claras para que a gente possa tomar a decisão. Porque para que se caracterize a liberdade, é preciso que haja oportunidade de escolha. E é isso que veremos nesses textos aqui que vamos ler agora. Quando Deus criou o homem,
ele deixou para o homem bem claro a ideia de que ele deveria ser livre. E essa liberdade precisava ser testada, precisava ser desenvolvida com amplitude por parte do homem. Ele devia ter liberdade total para fazer escolhas. Por isso Deus proporcionou para o homem esse direito de fazer escolhas. E para que esse direito de escolha ficasse bem claro, Deus deu uma ordem para o homem e permitiu uma contra-ordem daquilo que ele tinha dito. Ele deu uma ordem e permitiu uma contra-ordem. Permitiu uma possibilidade de escolha contra a própria ordem que ele havia dado. Veja bem, nesse ponto, o tanto que Deus criou o homem com capacidade. Deus não criou o homem como um instrumento telecontrolado, que ele lá de cima controlasse o homem, o que ele devia fazer e o que não devia. Mas deu ao homem o senso de escolha, a liberdade. Vamos ler esse texto aqui e vamos caminhando devagar, porque, na verdade, o terreno não é minado, com possibilidade de explosão, mas é perigoso atolar, se não entrar com prudência, com sabedoria. Vamos para Gênesis capítulo 2. Então plantou Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, isto é, 4 rios. O nome do primeiro era Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali há obdélio, e a pedra de berilo. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Vamos parar um pouco nesse cenário que Deus colocou o homem para seu primeiro contato e relacionamento com o ser que ele criara.
Deus colocou o homem em um ambiente agradabilíssimo. Um ambiente feito, criado especificamente para o conforto do ser que ele acabara de criar. Vale a pena descobrir e manter em destaque que o Jardim do Éden era um lugar feito com exclusividade por Deus. Existia árvores frutíferas de variada qualidade. Diz o texto que eram árvores boas para alimentar o homem. É tão bom me imaginar que Deus sempre quis o melhor para o homem, para o ser que ele criara. São muitos os pontos que se descreve nesse cenário do Éden. Nós ficamos impressionados com as belezas que conhecemos, não só aqui no nosso Brasil, riquíssimos em paisagens belas, mas em várias partes do mundo. E uma coisa que sempre chama a atenção do homem é quando há uma harmonia entre árvore, terra e água. É muito interessante. Água sob controle, terra com acesso, árvores ornamentais. O ambiente se torna muito bom, muito bonito, agradável aos olhos, proponente de descanso para o homem. Agora imagine um ambiente criado por Deus em que os rios não corriam sobre pedras comuns, mas sobre pedras especiais, ouro, pedras preciosas. E isso fazia com que o encanto daquele ambiente fosse maior ainda. Foi ali que Deus colocou o homem, justamente para dar ao homem toda a possibilidade de viver feliz. Colocou o homem como ser superior no jardim que ele criara. O homem deveria regar, deveria lavrar, mas todas essas palavras, naquele momento, não tinham o sentido da palavra hoje, que nós temos hoje. Quando hoje se fala em lavrar a terra, nós já temos uma ideia de sofrimento. Por mais que se disponha hoje de utensílios e maquinários próprios para isso, mas há sempre uma fadiga, há sempre um cansaço, há sempre dificuldades a enfrentar. Mas no Éden, quando Deus colocou o homem, tudo era favorável. Ele não tinha aflição, ele não tinha perigos que lhe cercasse, ele não tinha problema algum, nem tampouco tinha alguma ameaça, porque tudo estava num relacionamento direto do homem com Deus e de Deus com o homem. Então tudo era bênção. A presença de Deus era diária. E o Senhor providenciou tudo isso para o homem. E para que ficasse bem claro a questão da liberdade, Deus deu permitiu uma contra-ordem do que ele havia dito para o homem.
Deus conversou com o homem, ordenou, falou tudo sobre a criação dele ali no jardim e disse para o homem que de todas as árvores que estavam no jardim, ele poderia comer livremente, exceto da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore ele não poderia comer, porque no dia que dela comesse, certamente morreria. Observe que Deus não deixou nenhuma armadilha para o homem, ele deixou bem claro. Ele deixou as opções claras, para que o homem tivesse liberdade de escolha, para que o homem pudesse avaliar bem o que ele iria perder com a escolha que porventura fizesse. Conhecimento dos valores que tem antes de usar a liberdade de fazer escolha. Isso é importante. Deus descreveu a árvore com toda clareza. A árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É tão importante observar que Deus tratou o homem com autonomia, Deus tratou o homem com liberdade e como um ser livre. Deus queria que o homem continuasse livre. Mas para que isso ficasse forte, era preciso que o homem tivesse direito de escolha. E para que esse direito de escolha fosse oferecido ao homem, Deus permitiu o que veremos em outro texto agora, uma possibilidade de uma contra-ordem, ao contrário do que ele tinha dito antes. E aqui no capítulo 3 de Gênesis está a descrição deste outro fato que veio ao contrário do que Deus tinha dito antes para o homem. Vamos ler? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Irmãos, se percebe claramente aqui que o que Deus permitiu foi para testar o homem,
Porque o que o maligno disse na sua proposta, Deus já havia dito para o homem. Apenas a forma como o maligno tentador estabeleceu para a mulher, para o gênero humano, foi uma forma enganosa, uma forma traiçoeira, que o homem deveria muito bem saber que o propósito maior dele ali era obedecer a Deus. Uma coisa que nós precisamos ter sempre em mente: somos livres para fazer escolhas. Temos oportunidades de fazer escolha, isto é, temos o que escolher. Não temos uma opção só. Podemos escolher. Mas o que está incluso na nossa liberdade de escolha é manter nossa liberdade subordinada à obediência ao Senhor. E aí precisamos muito do senso para identificar as astúcias existentes nas nossas oportunidades de escolha. Deus deixou bem claro: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Então, o que o tentador trouxe de novo para a mulher que lhe despertasse o interesse? Pelo texto parece não ter nada de novo. Porque quando a serpente disse para a mulher que se ela comesse, ela se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal, o Senhor já tinha dito para a mulher, para o homem. O Senhor disse: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis. O que está embutido na nossa liberdade é a nossa subordinação a Deus. E é por causa disso que até hoje o gênero humano sofre, porque nas suas escolhas e no seu direito de liberdade, o gênero humano pensa que nada pode limitar a sua liberdade. E a liberdade que Deus nos deu é liberdade com limites. Enquanto reconhecermos que somos livres, mas que existe um limite na nossa liberdade, e esse limite é obedecer a Deus, nós seremos felizes. Mas do dia em que acharmos que nossa liberdade deve ser sem limite e que ninguém pode tirar a nossa liberdade, e que nossa liberdade é irrestrita e que não há limites, aí nós teremos problemas sérios com consequências fatais a ponto de perder até a liberdade que tínhamos. Questão maior que precisamos ter sempre em mente é que nas tentações existe um elemento que aparece nas tentações que é justamente para criar confusão. É a dúvida. E esse elemento foi usado pela serpente, inspirada pelo adversário, pelo inimigo. É assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja a dúvida propositada. A dúvida que permitiu à mulher responder a pergunta. Ela sabia. E ela respondeu com tanta
propriedade que até acrescentou o que Deus não tinha dito, mas ela demonstrou que conhecia o que o Senhor tinha dito. Porque o conhecimento é um fator importante para se fazer uma escolha. Quando as pessoas não têm condição de conhecer, elas também não têm condição de fazer escolhas. E quando ela não pode fazer escolha, por não conhecer ou por qualquer outra limitação, então ela não tem liberdade. Liberdade é a possibilidade e o direito de fazer escolhas, e para isso tem que ter muita clareza no que vai fazer, porque normalmente as nossas escolhas chegam a um ponto em que nós temos que decidir se a minha escolha me mantém dentro do propósito estabelecidos por Deus para o gênero humano. E é bom saber que ainda hoje as oportunidades que temos de vida estão sempre optando para a liberdade e para a comunhão com Deus. O pecado é uma opção. Porém, a consequência do pecado é a perda da comunhão com Deus. E se a pessoa que vai tomar a decisão é uma pessoa consciente, é uma pessoa capaz de todas as suas faculdades mentais, ele deve saber que Deus criou o homem para a sua glória, para que o homem o adorasse, para que o homem proclamasse as suas maravilhas, para que o homem pudesse ter comunhão com ele, com Deus. E quando Deus disse para a mulher, porque no dia em que dele comerdes certamente morrerás, essa morte que Deus estava expressando claramente ali para a mulher era a perda da comunhão com ele. A partir daquele momento em que o gênero humano desobedecesse a Deus, estaria rompido a possibilidade de comunhão com Deus. E pela misericórdia do Senhor, isso poderia ser restaurado na frente, mas com muito sofrimento, com muita dificuldade, com muita dor, e perdendo o privilégio que Deus lhe havia dado de permanecer em um ambiente agradável, sem sofrimento e com a presença de Deus diariamente. A dúvida é uma prova que vai testar nosso conhecimento com Deus. Quando se lança dúvida, isso é uma oportunidade de mostrar se nós somos conscientes do que estamos fazendo ou não. No caso aqui da tentação, a mulher foi muito clara. Ela disse: não, Deus não nos permitiu comer de todo o fruto das árvores do jardim. Apenas ele disse: da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis e nem nela tocareis. Aí foi o acréscimo. Aí foi o acréscimo, que Deus não disse isso. O que Deus disse foi que não comesse, que no dia que dela comesse, certamente morreria. Esse é o grande problema. Nós precisamos ter sempre a
as declarações do Senhor bem nítidas na nossa mente. Evitar confusão com as declarações de Deus em sua palavra, para na hora de praticar a escolha, não ficar cocheando entre dois pensamentos. Por isso que precisamos conhecer a verdade. Por isso que precisamos ter convicção de quem é Jesus Cristo. Hoje, o princípio é praticamente o mesmo. Lançar dúvidas, para que na dúvida possa ter confusão quanto à decisão a tomar. Você tem convicção que Jesus é o Filho de Deus? Você está claro pela fé, pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida? Isso tem que estar bem claro na nossa mente. Porque enquanto isso não estiver claro, as opções que surgirem vão causar dúvida na nossa mente. No poço de Jacó, a mulher discutiu com Jesus até o momento em que ela teve clareza de que Jesus era o Messias. Nós precisamos hoje também isso. Ter nossa fé clara. E como nós podemos hoje ter segurança que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Primeiro nós temos que chegar pela fé. Primeiro nós temos que chegar ao Senhor por fé. Temos que crer, temos que demonstrar confiança em algo que se torne inconfundível para nós. Que Jesus é o Filho de Deus, as Sagradas Escrituras provam isso. E nós precisamos depositar confiança nas Sagradas Escrituras como a palavra de Deus. Do momento em que nós não vimos a Deus, se não crermos também na sua palavra, nós perdemos todo ponto de referência. Porque o limite colocado por Deus para nos aproximarmos dele é justamente a fé. Confiança na sua palavra. As Sagradas Escrituras estão totalmente invictas de qualquer derrota, de qualquer extermínio. A Bíblia venceu todas as testes, todos os problemas. A alta crítica tem tentado destruir a palavra de Deus, mas não consegue. E hoje nós temos muitas opções que se colocam paralelas à palavra de Deus para gerar confusão, para que a gente possa, na hora da escolha a quem servir, ter dúvida. Mas, irmão, nós não precisamos ver Deus para crer nele. Nós precisamos confiar na palavra dele. Nenhum livro no mundo venceu tanto quanto a Bíblia. Nenhum livro no mundo tem a estrutura que a palavra de Deus tem. E que venceu culturas, venceu toda espécie de perseguição e tentativa de extermínio, mas a Bíblia se tornou o livro mais vencedor do mundo. E uma demonstração clara de que a Bíblia é a palavra de Deus é a transformação de vidas que ela promove. Nós temos a palavra do Senhor. E quando Deus fez o teste do homem, da obediência do homem, ele deu a palavra.
Ele deu ao gênero humano ordem. E é pela palavra que nós cremos ou deixamos de crer em Deus. Tu tens a palavra da vida eterna. Foi o que o apóstolo declarou sobre Jesus quando ele disse: vocês querem me deixar? Ele disse: para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna e nós estamos certos que tu és o Cristo, Filho de Deus. Irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada. Precisamos entender a palavra de Deus e confiar nela. E, sobretudo, precisamos estar convictos que a liberdade que Deus nos deu não foi uma liberdade para provar a nossa condição de por nós mesmos nos mantermos vitoriosos, mas foi uma opção, uma oportunidade para que nós fôssemos vitoriosos por firmarmos na palavra de Deus. Então a nossa liberdade para com Deus está diretamente ligada à nossa obediência à sua palavra. O que vemos hoje é confusão de todos os moldes, dúvidas, oportunidade de gerar pânico, desespero. Precisamos crer na palavra do Senhor. E a palavra de Deus veio para que nós tivéssemos vida com abundância em Cristo Jesus. Quando a serpente disse para a mulher: vocês, se comerem, não morrerão. Olha a contra-ordem. Deus disse: se comer, morre. Se desobedecer, morre. A serpente disse: não morre. Se comer, não morre. E aí agora que entra a nossa decisão de confiança no que a palavra de Deus nos diz. Nossa vida permanecerá para sempre se obedecermos à palavra do Senhor. Deus, pela sua graça e bondade, permite ao homem a oportunidade de crer na sua palavra para viver uma vida eterna. Vida eterna não quer dizer estar aqui na terra, nessa vida carnal para sempre, mas é viver esta vida como prenúncio e preparo da eterna vida de comunhão com Deus, quando aqui obedecemos a sua palavra. Se cremos no Senhor, nós seremos libertos de toda tentação se observarmos o que a palavra de Deus nos diz. Por isso, irmãos, vamos estar certos de que Deus não nos enganou, como também não enganou o gênero humano, o casal. O que nós precisamos apenas é ter firmeza de escolha. A quem vamos servir? A palavra de Deus ou as oportunidades que o mundo nos oferece? É bom lembrar que Deus não tem prazer que o homem viva preso, restrito, sem condição de aproveitar de nada de bom que ele criou para o gênero humano. Não é esse o prazer de Deus. O prazer é que o homem possa desfrutar de tudo de bom que Deus criou nesta vida. Mas para isso é preciso ter certo que
o aproveitar de tudo isso deve estar subordinado à obediência à palavra do Senhor. Tudo aquilo que fere o princípio da moral de Deus, nós devemos rejeitar, por amor à nossa comunhão com Ele. Estejam atentos. Observai a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é vida. E nela nós seremos mais que vencedores pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse momento nosso, nessa oportunidade nossa, que nas nossas escolhas mantenhamos sempre o Senhor Jesus como nosso guia e a palavra dele. Tudo aquilo que me for lícito, eu devo aproveitar, desde que isso não me tire da comunhão com Deus, desde que isso não atrapalhe os princípios estabelecidos por Deus para uma comunhão com Ele. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude nesse tempo que nós vivemos, de muita confusão, de muitas oportunidades e muitas propostas. Mas o Senhor é o mesmo. Deus ainda está no comando. Que o Senhor nos ajude. E que as propostas malignas não nos tire da comunhão com o nosso Deus, porque estamos conscientes de tudo aquilo que devemos fazer aqui para servir ao nosso Deus, rejeitar o mal e nos apegar aos princípios éticos cristãos que nos mantêm na comunhão com Ele. O Senhor te abençoe, meu irmão. Fique na bênção, na paz. Que o Senhor te livre de todo mal. Que o Senhor te livre de todas as perturbações do presente século e mantenha a tua vida na humildade e na grandeza de servir ao Senhor por obediência, não por medo, mas por obediência ao Senhor Jesus Cristo. Fique na paz. Deus te abençoe.